Fala, família Alviverde, tudo bem com vocês? Trazendo mais um corte aí pra gente estar reagindo junto, né? Dessa vez separamos aí o pessoal do Jogo Aberto, também junto com eles ali o pessoal da ESPN debatendo esse momento aí do Verdão. O Palmeiras que com essas duas derrotas consecutivas acabou deixando escapar a liderança, mas a gente sabe, né? Imagina que esse campeonato vai ser decidido praticamente na última ou nas últimas rodadas ali. Então o Palmeiras tem que erguer a cabeça. Afinal, foi uma derrota onde o time estava totalmente desfalcado e isso com certeza prejudicou demais o Palmeiras, né? Então tem que vencer agora, fazer o seu papel, que é vencer ganhar do Vitória, né? Então vamos reagir aí, vamos ver o que os especialistas estão trazendo aí sobre essa partida, sobre esse momento, né? Esse embate direto com o Flamengo pelos títulos nacionais esse ano e internacionais, né? Porque a gente tem a Libertadores aí sendo decidida pelos dois. Vamos ver aí o que a mídia vai trazer e no final a gente volta com mais notícias do Verdão, hein? Por isso que também chamou a atenção. Duas derrotas seguidas e a liderança do brasileiro ficou para trás. Alerta ligado? Risco de tudo perdido? Onde foi que o Palmeiras errou? Este campeonato tem que ser analisado quando chegar ao fim por tudo o que se passou durante a época, não é neste momento. Quando chegarmos ao fim e que me fizeres essa pergunta, eu vou-te falar jogo a jogo e os jogos cruciais e onde é que foram determinantes ou não e onde é que se mudou ou não, as narrativas que se criou ou não, as influências que se tiveram ou não, as decisões que foram tomadas ou não, controvérsias ou não. O gol de Roleiser que deu a vitória ao Santos causou um prejuízo grande na tabela para o Palmeiras. Agora são 3 pontos de diferença para o líder Flamengo. Condição que também está posta pela derrota anterior contra o Mirassol fora de casa, justo no momento decisivo. O Palmeiras contra os melhores colocados, aliás, tem tido problemas. Mesmo que faça uma campanha histórica para o clube nos pontos corridos, as 2 derrotas contra o Flamengo e uma derrota e um empate contra o Cruzeiro pesam. A matemática alviverde agora não pode nem pensar na palavra tropeço. 5 jogos restantes no Campeonato Brasileiro, 5 oportunidades de tirar a desvantagem com relação ao Flamengo e conquistar o título nacional. Uma sequência que no primeiro turno deu ao Palmeiras 4 vitórias e um empate. Aproveitamento de quase 90%. Jogos contra a Vitória e Fluminense em casa, Atlético Mineiro, Grêmio e Ceará fora. Hora de unir forças com os retornos de Andreas Pereira e Alan, que estavam suspensos, e os convocados para as seleções nacionais na data FIFA. Todos ficam à disposição para as partidas hoje. Vitor Roque pode ganhar minutos contra a Tunísia. Em Lille, na França, à tarde. À noite, Piquerez, M. Martínez e Facundo defendem o Uruguai contra os Estados Unidos, em terras norte-americanas. E ainda tem Gustavo Gomes e Sousa, que às 10h30 tem compromisso do Paraguai contra o México. Também nos Estados Unidos, análises das condições físicas junto ao Núcleo de Saúde e Performance vão definir a utilização dos jogadores. Enquanto isso, a base tão vitoriosa e rentável do Palmeiras nos últimos anos tem um problemão. Uma ação movida pelo Ministério Público mandou demolir o CT da formação em Guarulhos. A argumentação é que o Palmeiras não fez contrapartidas que eram exigidas para ter o terreno em 1998. O clube vai recorrer. Vai recorrer e deve fazer essas modificações. Mamãe Leila dá um jeito, resolve tudo, né, Ronaldão? Aqui. Se fosse o Corinthians. Ai, meu Deus. O Corinthians está devendo. Ai, se fosse o Corinthians. Mas deixa eu falar uma coisa. O Corinthians tá devendo, ela tem que ele fazer paga. benfeitorias ali, porque o lugar eu passo ali direto, ali que é perto de casa ali. É bonito ali. Da Portuguesa fica do outro lado, o do Corinthians fica lá do outro lado. E o Palmeiras pegou um espaço bonito. Se tem. Mamãe Leila, é avião nada. Vamos lá, mãe. Mas ela fez, pô. Ela fez. O que ela fez? Ela só tem que agora fazer um negócio de segurança agora pro parque, aquela coisa. E por que ela não as fez, benfeitorias já estão feitas lá. E melhorando cada vez mais a CT da base do Palmeiras. Não sei não, hein? Ali tem um pântano ali também. Tem que tomar cuidado. Melhorar é o verbo, porque para os padrões do Palmeiras atualmente, perder 2 seguidas, como perdeu para o Mirassol lá no Maião e depois na Vila para o Santos, o Abel Ferreira deve estar espumando o Cicinho, ele não gosta disso. E na reta final... A maré não tá pra peixe, não, pro Palmeiras, Tá, né? se pro peixe tá. O Santos que o diga. Mas assim,
Falar que era esperado, não era, até porque o palmeirense mais otimista acreditava, né? Acreditava nessa vitória. O pessimista também. Até porque o Palmeiras é muito mais time do Santos. Os secadores acreditavam também. Foram o delírio, foi o delírio. Pela regularidade do Palmeiras. Então, assim, o Palmeiras jogou muito abaixo, apesar de dar time considerado reserva, jogou muito abaixo contra o Santos, mas liga o sinal de alerta. Mas, assim, o Palmeiras, contra os grandes, acabou entregando. Contra os pequenos, está ganhando. Então, assim, o torcedor palmeirense pode esperar uma vitória contra o Vitória. Eu também espero. Eu também. E Bastante. outra coisa, é isso que acontece no campeonato, os resultados improváveis que me fazem ter ilusão, esperança, acreditar na Série A. Porque se não fosse isso... Uma vitória em cima do vovô. 3 pontos, não sei o que é isso há quanto tempo. Ixi, a abstinência tá brava, hein? Bom, vamos falar de jogo. A gente vai contar com os jogadores, por exemplo, o Arrascaeta, que não jogou a primeira partida contra o Uruguai, isso inclusive foi pauta no Flamengo, né? Ele não jogou a primeira partida pelo Uruguai, deve jogar essa segunda, se eu não me engano, o jogo contra os Estados Unidos, e ele certamente chegará, ele, Carrascal e outros jogadores, certamente esses jogadores não vão chegar aptos a atuar os 90 minutos, e não só pela idade, sim pela proximidade, né, do jogo. O Arrascaeta, principalmente, que é talvez o melhor jogador, imagino que seja, em termos de números, pelo menos é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E eu tô com o André, eu concordo, é uma pena, porque um Flamengo e Fluminense, um Fla-Flu, nessa situação, um campeonato tão próximo de acabar, é triste que a gente fale de um jogo em que não vai ter a maior estrela do campeonato. Isso acaba enfraquecendo essa disputa, não tem asterisco na conquista do título, não tem absolutamente nada, mas caso o Flamengo ou o Palmeiras conquistem, mas eu vejo como algo que, no fim das contas, o grande produto da CBF é o Campeonato Brasileiro. E a CBF, diferente do que fazem outras entidades ao redor do mundo, ela não valoriza esse campeonato. Muito pelo contrário, né? A gente vê a confusão que é o calendário, a gente vê todas as confusões que a própria CBF faz, e aí a gente pode entrar numa seara a respeito da arbitragem, por exemplo, e no fim das contas esse campeonato acaba se enfraquecendo. Ele perde apelo, perde interesse para quem está de fora e muitas vezes até para quem acompanha o campeonato. Por exemplo, esse Fla-Flu certamente vai ser um jogo muito mais difícil do que deveria ser para o Flamengo, não só pela fase, mas pelos jogadores que não vão estar à disposição. O Palmeiras sofreu com isso agora, o Flamengo muito provavelmente vai sofrer com isso na próxima rodada, e eu tô com o André também no que ele disse, é curioso, concordo bastante com ele. Que bom. Não, acho que o campeonato está longe de acabar, muito longe de acabar. São algumas rodadas que os dois times já estão brigando, né? Ponto a ponto, e a gente, se for, né, pegar ali a reta final do campeonato, ou a última rodada principalmente, o Flamengo tem um confronto dificílimo contra o Mirassol no Maião, não imagino que o campeonato vai estar decidido até lá, e o Palmeiras tem um confronto muito mais acessível, então acho que o campeonato vai ser disputado até o último apito do último jogo desse Campeonato Brasileiro, porque no fim das contas, Marcela e André, são os dois times que mais se prepararam para isso. Então é justo que seja assim. Pois é, e muitas mudanças, né? Durante o Campeonato Brasileiro, no calendário, inclusive esses dois jogos, por conta de Mundial, por conta de Copa do Brasil, não vão mais jogar. O jogo que iria ser com o Atlético Mineiro na final da Sul-Americana, não vai acontecer agora. Vamos colocar, então, os próximos jogos de Palmeiras e também de Flamengo, os dois times que lutam pelo título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem agora o Fluminense fora de casa, lá no Maracanã, como falou o Celso, depois Red Bull Bragantino, Atlético, Ceará e Mirassol. E aí o Palmeiras enfrenta o Vitória, agora em casa, e o Fluminense também em casa, no Allianz Parque. Mas aí tem 3 jogos, os 3 últimos jogos fora de casa. Com o Grêmio, o Atlético ainda não tem essa data definida, e o Ceará, André. Dá pra gente analisar aí quem é que tem a tabela mais difícil? Ou é muito parecido? Assim, se a gente for lá, fiel da balança aí, Fluminense, Ceará e Atlético, né? No caso do Flamengo, tem o Clássico, que é um jogo diferente dos outros, né? É a próxima rodada. E tem o jogo com o Atlético Mineiro fora de casa no gramado sintético, que é uma situação distinta. Eu acho que esse assunto ele vai voltar ao debate também em relação à superfície do estádio, que é a casa do Atlético Mineiro. Para o Palmeiras, que vai fazer a mesma viagem, é uma situação um pouco distinta, porque o Palmeiras tem o costume, isso não pode ser um problema, uma vez que o seu próprio estádio também tem esse tipo de
de superfície. E o fim do campeonato para o Palmeiras é longe do seu torcedor, com 3 rodadas em sequência jogando fora de casa. Essa é uma equipe que se comporta bem como visitante e entende bem as partidas, sabe como resolvê-las. Talvez isso seja um ponto a favor e não um ponto contra, embora todo mundo prefira, em teoria pelo menos, decidir, né, jogar partidas importantes ao lado do seu torcedor. Eu acho muito equilibradas as sequências, muito equilibradas as forças, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras. Eu não entendo necessariamente que o Palmeiras seja o time do conjunto mais confiável e o Flamengo seja o time das individualidades. Eu não penso assim. Eu acho que os dois times oscilam muito entre grandes atuações coletivas e grande capacidade individual para decidir. Às vezes a gente pensa no Flamengo como um time mais propenso para essa fagulha, para esse brilho individual, por causa da quantidade de jogadores tecnicamente excepcionais que o Flamengo tem, e essa é a diferença do seu elenco para todos os outros aqui no nosso continente. Mas em termos de padrão coletivo, nas tardes ou noites em que o Flamengo acerta uma atuação em que todo mundo está com a mentalidade correta e entendendo exatamente o que precisa fazer, é uma equipe que já tem aí ao longo do ano de 2025 algumas atuações muito interessantes. E, então, é difícil. A gente vem fazendo esse exercício aqui, olhando sequências, às vezes as próximas 2 rodadas, as próximas 3, e eu sempre respondo da mesma maneira. Eu olho, não sei. Alguns jogos são muito, do ponto de vista teórico, mais complicados do que os outros, mas, por exemplo, enfrentamentos com o Atlético Mineiro, levando em conta o que aconteceu na final da Copa Sul-Americana, a proximidade com a decisão, né? Aí são circunstâncias que acontecem no fim da temporada por causa das decisões de Copas. E o Atlético Mineiro está na final da Sul-Americana. Pois é, tem isso. E não dá nem pra gente falar assim, olha, nesse momento vai estar muito focado em Conmebol Libertadores, porque os dois times são muito focados em Conmebol Libertadores também. Ninguém consegue relaxar nem no Campeonato Brasileiro, nem na Libertadores. É impossível. A gente falava do calendário, mas eu vejo a tabela do Flamengo até o final do ano como uma tabela mais complicada do que a do Palmeiras. Acho que por conta do jogo da Conmebol Sul-Americana, que pra mim vai ser o fiel da balança, né? São os 3 primeiros jogos que aparecem ali na nossa tela, elas são antes da final da Libertadores, né? Ou seja, o Flamengo enfrenta o Atlético pós-título ou pós-derrota da Sul-Americana. Pode ser o jogo da ressaca ou pode ser o jogo de não conseguimos o nosso objetivo e agora a gente vai ter que correr atrás do prejuízo. Então, e obviamente a questão do gramado que o André citou. E depois tem um jogo muito complicado que é diante do Mirassol, né? Na última rodada, o Mirassol invicto. Mirassol, não imagino que já esteja com a vaga garantida também. O Palmeiras tem jogos complicados, isso é óbvio, é inegável, tem jogos complicados também, mas você adiciona esses 2 jogos à tabela do Flamengo com a possibilidade também desse Fla-Flu acontecer e o Flamengo perder pontos, muito, obviamente, ligado aos desfalques que fizeram falta, inclusive na partida contra o Sport, né? Lógico que você pega o placar final, você vê o 5-1, conta uma história diferente, pelo menos no meu entendimento, do que foi a partida, né? Depois das expulsões, principalmente, acho que a primeira expulsão, né? A expulsão do Matheus Alexandre, se não me engano, que foi expulso primeiro, depois o Ramon Menezes, muda muito a situação do jogo. O Flamengo era um time com muita dificuldade de criar, o Flamengo era um time com muita dificuldade de superar a marcação-pressão feita pelo Sport em vários momentos. Quando o Flamengo entrava em organização ofensiva e precisava rodar um pouco mais a bola, aquele ataque que a gente chama de um ataque mais posicional, né, dos jogadores entenderem as trocas de posições para conseguir gerar algum desencaixe na marcação, o Flamengo teve muita dificuldade e aí depois das expulsões, naturalmente, o jogo fica muito mais aberto. Então, eu vejo a tabela do Flamengo, acho que muito motivado por esses 3 jogos contra Atlético, contra Mirassol fora, que inclusive tirou pontos do Palmeiras, né? Venceu e convenceu. E o Fla-Flu, eu acho que a tabela do Flamengo é mais complicada. O que não significa nada, né? O que significa que o Flamengo não significa nada, porque o Flamengo pode ganhar os 3 jogos e o Palmeiras complicar em jogos fáceis. Então tá aí, família Alviverde, esse foi o corte, né? Os cortes, na verdade. Tivemos jogo aberto também, o pessoal da ESPN trazendo aí todos os lances, análise, tudo aí sobre o momento do Palmeiras, que perde a liderança, mas é um time ali muito consistente, né? Às vezes o resultado acaba sendo cruel.
e coloca ali o time em algumas situações que de uma cobrança excessiva, né? Obviamente, o Palmeiras vinha muito bem, conseguindo muitos resultados positivos, tropeçou diante de um Mirassol dentro de casa, um Mirassol que é sensação do campeonato. Então, assim, não era uma derrota para perdendo para o Lanterna, para um time muito ruim, né, foi um tropeço gigantesco. Foi um tropeço que, né, se você jogar com um time que é bom dentro da casa dele, um adversário ali bem estruturado, adversário que vem fazendo bonito no campeonato e não consegue vencer dele, não acredito que seja nada desastroso, né? Aí a gente vai para a partida do Santos, que aí, né, um time ali mais desesperado na zona de rebaixamento, não é um time tão qualificado, porém o Palmeiras teve o agravante de muitos desfalques, um time totalmente desconexo ali, fora de casa e sendo um clássico, né? O que dá uma equilibrada nas coisas a favor do Santos, né? Porque uma coisa é você pegar um Palmeiras encaixadinho, jogando bem, um time bom, titular, e outra coisa é você ali em casa pegar um Palmeiras super desfalcado, um time que não tá tão entrosado, então isso ali interferiu demais e aí junta 2 derrotas consecutivas, Palmeiras perde a liderança e aí uma pressão ali para cima do Palmeiras que infelizmente, né, é movido por resultado, futebol não tem jeito. Mas rapaziada, o vídeo é esse, espero que vocês tenham curtido, já que ficaram até o final, dê o like para dar moral pra gente, também se inscreva no canal e até um próximo vídeo, valeu!